Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre romance de época e é este livro aqui que eu vou falar hoje. Uma proposta nada mais, escrito pela Mary Balogh. Foi um livro lançado pela editora Arqueiro e é uma série. Esse aqui é o primeiro livro da série O Clube dos Sobreviventes. Gente, foi uma grata surpresa ler esse livro que eu realmente amei e vou contar um pouquinho sobre a história dele agora pra vocês. Aqui vamos conhecer um pouco da história do Hugo Ames. Ele é conhecido como o Lorde de Trenton, acho que é assim que fala. Ele foi um soldado, ele comandou uma missão suicida e teve muito sucesso. E com isso ele foi bonificado com um título, né, e dinheiro. E depois, quando ele precisou voltar para casa, que o pai dele estava perto de morrer, ele recebeu também a herança do pai, o título e tudo mais. E ele ficou muito, muito rico, uma coisa que ele não era antes. Então ele percebe que para ele conseguir agora comandar os negócios do pai, né, seguir a linhagem e tudo mais, ele precisa de uma esposa. Nesse clube dos sobreviventes, outros soldados estão presentes. É um clube realmente de pessoas que passaram pela guerra, que possuem traumas e machucados e tudo mais e precisa se curar. Esse clube foi criado por um desses soldados que achou essa necessidade, realmente é necessário. E o nosso Hugo também é um dos participantes que vai lá também para se curar dessa guerra, apesar dele meio que ter se aposentado disso, né? Todos os outros também são meio que soldados aposentados. Nesse clube tem vários homens e uma mulher. Essa mulher, ela foi esposa de um dos soldados que acabou falecendo na guerra. E o clube acolheu ela como integrante também, porque afinal de contas ela também tem cicatrizes da guerra de uma forma ou de outra, né? Então aqui nesse primeiro livro é a história do Hugo. O Hugo precisa se casar. E aí os amigos dele brincam que com a fortuna que ele ganhou agora, é só ele se apresentar pra qualquer mulher. É só ele ir na praia, se apresentar pra qualquer mulher, falar: oi, eu sou rico, quer se casar comigo? E ela vai falar assim. É uma brincadeira, lógico, eles estavam zoando, mas ele pega e fala: tá bom, eu vou fazer isso então. E ele vai. E quando ele chega na praia, ele vê uma mulher ali, tipo, depois de algum tempo que ele tá ali na praia, mas ele não tava com esse propósito de verdade, ele tava ali só pra poder fazer o que os amigos falaram, só pra pararem de encher o saco dele. Mas quando ele chega lá, ele vê uma mulher andando pela praia, totalmente, assim, desatenta. Ela tenta subir uma pedra e acaba caindo, tropeçando e caindo. Ele ainda espera um tempinho pra ver se ela vai se levantar, se ela consegue se levantar e ir embora, né? Mas ele percebe que ela não consegue, que ela tá bem machucada, então ele resolve ir lá ajudar, mesmo sabendo que poderia ter aquelas picuinhas. Quando ele chegasse lá no casarão, ele iria ter aquelas picuinhas, aquelas piadinhas, mas mesmo assim ele achou que o correto seria ajudar a moça, né? Então ele vai lá e ajuda a moça. A princípio, ela resiste à ajuda, ela fala que não quer ajuda, que ela consegue, mas quando ela tenta se levantar, ela realmente percebe que ela não consegue andar, que ela tá machucada. E aí ela meio que fala: tudo bem, pode me ajudar, por favor. Então ele pega ela no colo e leva até a pensão ali onde todos os participantes do Clube Sobrevivente estão. E quando chegam lá, logicamente ia ter aquelas piadinhas, mas a princípio eles acolhem a moça e ajudam ela. Ela realmente machucou o pé, então ela não vai conseguir andar. Eles chamam um médico, o médico examina e falam que ela não vai poder andar e que ela precisa ficar de repouso absoluto, então ela não poderia nem mesmo voltar pra casa. Ela estava ali hospedada na casa de uma parente, eu não lembro o que ela é exatamente. E essa parente não gosta muito dela, fica muito claro isso. E ela meio que percebe isso, mas ela tentou ir pra casa da parente porque a parente tinha perdido o esposo, né, recentemente, assim como ela também. Ela é viúva, então ela acaba indo lá pra ajudar essa parente, e essa parente meio que desfaz dela o tempo todo. Mas, quando ela vai pra essa pensão ali, essa parente aí chega pra frente, quer estar ali presente, dizendo que tá preocupada, mas na verdade é porque ela quer andar nas carruagens lá deles, né? Ela quer ficar se aparecendo pras amigas. Enfim, ela tem que ficar lá por algum tempo pra se recuperar. E esse período de tempo que ela fica ali pra se recuperar, ela se aproxima bastante do Hugo. Porque o Hugo vai estar sempre querendo ajudar ela, sempre carregando ela pros lugares, né? Porque ela tá com o pé quebrado e não consegue andar. E aí eles meio que começam a conversar, começam a contar um pouquinho da vida. E ela conta como foi que ela se tornou viúva. E aí ela conta alguns segredos da vida dela, revela algumas coisas que ela não contava pra ninguém. E ele também faz
um pouco disso também, apesar dele ser muito mais reservado. Com isso, eles se aproximam bastante, eles começam a sentir uma sintonia. E eles acabam ficando juntos em um determinado momento. Ele leva ela pra praia, assim, e tal. E aí acontece que eles começam a perceber que eles não são feitos um pro outro. Eles acham que eles não são feitos um pro outro, porque ela precisa de um homem que seja da sociedade de fato, porque ele é rico agora, mas ele não faz parte da aristocracia. E ele precisa de uma mulher que seja mais do tipo dele, né? Que seja mais da linhagem ali dele e tudo mais. Então ele não quer ficar com ela e ela não quer ficar com ele por causa desses empecilhos da sociedade, digamos assim. Mas ele pede um favor, a irmã dele tem o sonho de conhecer a aristocracia, os bailes da aristocracia, e pede pra ela este favor. A princípio, ela acha que é um pretexto, mas ela pega e aceita, ela diz que ela vai ajudar. E na verdade era meio que um pretexto mesmo. Ele tava realmente se apaixonando por ela, mas ele... Sabe aquele orgulho? Aqueles livros mesmo que, tipo, aquela história de pessoas muito orgulhosas? Ele é desse tipo, ele é muito orgulhoso. Só que ela não fica muito pra trás, ela também é tão orgulhosa quanto. Ela percebe que ela também tá gostando dele, mas ela não resiste. Quando ela fica melhor, ela pede pro irmão dela ir lá buscar, porque ela tá sentindo que essa aproximação entre eles, né, eles se beijaram algumas vezes e tal, tá fazendo um pouco de mal, tá fazendo ela ficar... querendo ter ele pra si, e ela sabe que não pode, então ela começa a ficar desesperada pra ir embora, ao mesmo tempo em que ele quer que ela vá embora e não quer, porque ele gosta dela, isso ficou muito claro que ele começou a se apaixonar por ela bem antes, mas ele deixa ela partir e ela vai embora. Mas ele fica esperando que ela mande uma carta dizendo que ela está grávida, sabe? Porque eles tiveram uma relação quando nesse período aí. Só que ela não manda essa carta e ele começa a ficar se questionando se ela estava escondendo ou se realmente é porque ela não queria nada com ele ou se realmente não aconteceu nada. Mas ele vai atrás. Obviamente, ele vai atrás. E quando ele vai atrás, ele vai com o propósito de pedir ela em casamento. E ela vai dizer... Posso contar? É spoiler, gente. Não sei se é spoiler, isso acontece mais ou menos no meio do livro. Mas, se vocês não quiserem tomar esse spoiler, vocês pulam um pouquinho ainda pra frente, tá bom? Ela diz não. Ela diz que eles não foram feitos um pro outro, não. E que eles têm muita coisa diferente. Que ela vai continuar ajudando a irmã dele, mas que ela não quer se casar com ele. Mas que ela aceita que ele corteje ela. E aí começa um embate entre ele decidir se vai cortejar ela ou não. Só que aí fica muito engraçado. Ele diz que ele não vai cortejar ela. Por quê? Porque ela é manca. Só que ele fala isso brincando, óbvio. Ela tem uma perna, ela caiu do cavalo e ela se machucou outras vezes na perna. E isso deixou ela com uma perna maior que a outra, uma coisa assim. O médico disse que ela nunca mais iria andar normalmente e tal. E aí ele brinca com isso, porque ela leva numa brincadeira também, ela não tem problema com isso. Então ele fala assim, eu não vou me cortejar você porque eu não vou me casar com uma mulher manca. Eu não vou casar com você porque você não consegue dançar. Sabe, tipo, umas piadinhas assim. Só que no começo, ela também levava isso na brincadeira, só que depois começou a ficar muito sério. Ele começou a falar com muita frequência, eu não vou cortejar você. Eu tenho certeza, não vou. Eu vim aqui pra falar que eu não vou te cortejar. E aí ela começou a ficar incomodada. Porque já nesse ponto ela também já estava apaixonada. Só que quanto mais ele falava, eu não vou te cortejar, mais ele cortejava. Ele tava o tempo todo cortejando a moça. Mesmo ele falando que não iria cortejar, ele tava cortejando o tempo todo. O que é muito, muito fofo. Ele é, tipo, muito apaixonado. Isso tá muito claro. Mas ele também tem as suas feridas. Assim como ela tem o dobro de feridas. E por isso ela tem aquela resistência ao casamento. Porque ela sofreu muito no casamento anterior, onde o marido morreu. E ela tem alguns traumas e ela não quer se casar de novo por causa dessas coisas. Mas ela se sente muito atraída, ela sentiu muita vontade de casar de novo. Por causa, assim que ela conheceu o Lord Trenton, porque ele realmente despertou muitas coisas nela. E porque ele tem uma compreensão, assim, que ela nunca sentiu com ninguém. Ele consegue conversar com ela coisas que ela nunca conseguiu falar com mais ninguém. Ele dá uns conselhos lindos, maravilhosos pra ela, uma coisa muito, muito fofa. Eu separei também alguns trechos desse livro, mas eu não vou ler pra vocês aqui, mas eu vou deixar lá na resenha do blog, então, estantedajoso.com.br. Vou tentar deixar aqui no link da descrição a resenha deste livro aqui,
Aí vocês podem acessar lá e vocês vão ver alguns trechos bem fofos desse livro. Tem muitos trechos fofos e alguns trechos assim, tipo, tapa na cara mesmo, porque esse livro tem muito disso, essas reviravoltas mesmo. E é um debate muito, muito interessante. Esse é só o primeiro livro da série, né? Tem vários outros livros, eu não lembro agora quantos são, mas são vários outros. Eu já tenho alguns outros, alguns dos próximos, então logo, logo vou iniciar a leitura do próximo livro. Eu estou muito, muito ansiosa pra chegar na história da mulher, que, né, perdeu o marido na guerra. Quero muito conhecer a história dela. E também quero muito conhecer do soldado que ficou cego. São duas histórias dois personagens que no decorrer desse livro aqui, dessa história, vão sendo trabalhados e vão te instigando uma curiosidade pra saber um pouco mais sobre eles, sabe? Então tenho certeza que vão ser livros que eu vou amar demais. Esse aqui eu já amei, imagina os outros, né? Então fica aí a indicação, uma proposta nada mais da série O Clube dos Sobreviventes, pra quem gosta de romance de época, pra quem gosta de romance meio assim, cheio de orgulho. Esse livro é uma excelente indicação e eu gostei demais. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da indicação, tenham gostado da resenha aqui. Não se esqueçam de deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo. E de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pessoas que gostam de romance de época, indica esse livro lá, que vai ser certeza que a pessoa vai gostar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.